Olá, sétimo ano. Nós iremos hoje estudar a distribuição das espécies na Terra e os fenômenos naturais e os impactos do ser humano nesses fenômenos. Mas antes de vermos esse assunto, eu quero deixar aqui claro que nós temos uma atividade avaliativa. Essa atividade vale de 0 a 2 pontos. E dizer a vocês que não deixe de entregar as atividades das semanas, elas valem a frequência de vocês. Então, quando vocês deixam de entregar essa atividade, vocês estão levando falta. Tive dúvida de responder uma questão, não tem problema. Tenta responder, me entrega, eu sempre faço a correção delas. Então, o importante é que vocês entreguem para que eu saiba quem é que está assistindo ao vídeo, quem está prestando atenção nas atividades que estão sendo propostas. Então, não deixem, ok? Outra coisa, quem está me entregando todas as atividades, de todas as semanas, poderá ganhar até 1 ponto extra. Então, quem entregou todas tem 1 ponto extra. E os demais, que entregaram 1, 2 ou 3, ganhará o ponto extra equivalente à entrega da atividade. Então, quem não entregou nada, não vai ganhar nada, né? E essa atividade avaliativa, no final do vídeo, eu vou explicar melhor como é que vai ser a realização. Ok? Então, vamos lá. Distribuição das espécies na Terra. Então, a distribuição dos seres vivos, ela é bastante variável. Algumas espécies, elas só ocorrem em determinadas regiões. Então, por isso, são chamadas de endêmicas, né? Por que endêmicas? Porque só existem naquela região. As espécies que podem ser encontradas em várias regiões, elas são chamadas de cosmopolitas. Existem espécies que podem ser encontradas no Nordeste, vamos falar aqui do Brasil, por exemplo, Nordeste, no Sul, aí existem espécies que a gente encontra lá e aqui, mas aí são cosmopolitas, aquelas que só existem em uma determinada região, endêmicas. Aí vejam, o que seria a biogeografia? A biogeografia é a ciência que estuda a distribuição geográfica dos seres vivos atuais e dos extintos também. Ela auxilia na investigação da história da Terra e das modificações que ocorreram em nosso planeta com o passar de milhões de anos. A distribuição das espécies ela é influenciada por muitos fatores, como, por exemplo, os movimentos dos continentes ao longo do tempo, que nós chamamos de deriva continental. Então, esse movimento dos continentes são a deriva continental. A gente sabe que o continente está em constante movimento. Até hoje ele sofre esses movimentos graças às placas tectônicas que se movimentam, né? Então, essa teoria da deriva continental é de Alfred Wegener. Tudo se iniciou de um único continente chamado de Pangeia. Vocês já ouviram falar? A Pangeia, o mundo, o planeta, não existia continentes como nós conhecemos, continente africano, América e tudo mais. Era um continente só. Então, a isso foi chamado de Pangeia, um único continente. Então, há 280 milhões de anos atrás, ele se fragmentou em 2 grandes continentes. Há 135 milhões de anos, um mais ao norte, que é chamado de Laurásia, e o outro mais ao sul, o Gondwana. Esse processo de fragmentação resultou na distribuição dos continentes, como a gente conhece atualmente. Então, claro que isso, né, não foi de um dia para o outro, foi foi lentamente, à medida em que os continentes se movimentavam, iam se dividindo, formando novos continentes. Aí nós temos aí, a crosta terrestre, ela é formada por blocos denominados placas tectônicas. Essas placas, elas estão em movimento, flutuando sobre o magma e podendo se aproximar ou se afastar uma das outras. É a partir da compreensão dessas placas tectônicas que se pode explicar esse movimento. Então, como eu falei a vocês, as placas tectônicas, elas se movimentam constantemente, isso é um processo lento. E foram esse movimento dessas placas que deu origem aos continentes que nós conhecemos hoje. Se vocês observarem no mapa mundi, vejam que as peças elas se encaixam, né? Tudo isso era uma coisa só, agora está tudo separado. Isso foi um dos motivos das diferenciações de espécies na Terra. A movimentação das placas ela pode fazer com que se choque, gerando abalos sísmicos,
que são os terremotos ou os tsunamis, formando cadeias de montanhas, vulcões, então tudo pelos movimentos tectônicos. Inclusive, acredita-se que nós, seres humanos, né, as espécies Homo sapiens, também se originou dessa forma, da diferenciação de espécies que acabavam se deslocando para locais diferentes. Então, o que acontece? Uma espécie que se localizava numa região, após a divisão dos continentes, essa espécie ora ficou em uma parte, ora ficou em outra. Então, dependendo das condições climáticas, das condições ambientais, essa espécie ela ia se modificando com mutações genéticas para se adaptar àquele ambiente, formando uma nova espécie. E os fenômenos naturais, o que são? E o que seriam esses impactos ambientais? Os impactos ambientais, eles compreendem todas as ações do meio ambiente que acarretam consequências para os seres vivos. Podem ser causados por fenômenos naturais, como os vulcões, os terremotos, os tsunamis, os vendavais, as tempestades, ou também pode ser provocado pelas atividades humanas, como os desmatamentos, as queimadas, a mineração, contaminação da água, poluição do ar, e entre outros. Então, vejo que esses fenômenos podem ser provocados tanto natural como pelos impactos humanos, como pela ação humana. E o que seriam vulcões? Eles surgem em regiões próximas ao limite entre as placas tectônicas, pode ser localizada na superfície terrestre ou no fundo do mar, e as suas erupções envolvem a liberação do magma e de outros materiais como rochas e gases. A lava ela pode destruir tudo que está ao seu caminho, alterando as paisagens. Depois de resfriada, elas se formam e solidificadas formam rochas diferentes. Os solos férteis, eles ficam férteis e ricos em minerais também. Já os terremotos e tsunamis, os terremotos ou abalos sísmicos, que podem ser assim chamados, eles ocorrem quando o choque entre as placas tectônicas, que gera tremores no solo. No hipocentro ou foco do terremoto, ponto onde ela se origina. O epicentro é o local da superfície da costa terrestre, onde é sentido com maior intensidade. Quando acontece no fundo do oceano, os terremotos são chamados de maremotos ou tsunamis. As atividades humanas podem gerar grandes impactos ambientais e podem intensificar alguns fenômenos também, como as cheias. Quem lembra da cheia de 2010, há 10 anos atrás? Por que será que provocou tanta catástrofe, tanta destruição? Será que o homem tem um dedinho aí? Com certeza, né, gente? Apesar de que a enchente é algo natural, algumas ações humanas podem intensificar esses fenômenos, piorar, acelerar. E isso é uma ação, essa ação é uma resposta da natureza às agressões do ser humano. Então, quanto mais a gente agride, a natureza ela vai responder dessa forma. E isso é ruim tanto para a natureza como para nós. Algumas atividades antrópicas ela pode afetar negativamente o ambiente e causa graves impactos, como a perda de habitats das espécies e até mesmo a extinção delas. Aí nós temos aqui alguns impactos, como desmatamento, fragmentação de florestas, poluição do ar, da água ou do solo. Nós temos as queimadas, a introdução de espécies exóticas e invasores. O que seria isso? Introduzir espécies que não é nativa do local, de outra região. Então, isso pode provocar doenças, alterar a cadeia alimentar do local. A exploração excessiva de recursos naturais também vai diminuir os recursos. Então, haverá um dia que esse recurso ele vai ser extinto. Acabou o recurso e o que será da gente, né? O tráfico de espécies silvestres também. E então, o que é que vocês vão fazer? Então, a primeira atividade vale de 0 a 1 ponto. É uma produção, vocês vão fazer uma campanha, tá? Vão utilizar essas formas de impactos ambientais e vão fazer uma campanha de conscientização. Vocês podem escolher qual é o impacto. Vocês poderão fazer uma campanha contra o desmatamento, contra a extinção de animais, contra a poluição do ar, dos rios de água. Então, a escolha é sua.
Vocês vão escolher e criar uma campanha. Essa campanha pode ser da forma que vocês quiserem, em forma de slide, um cartaz, e entregar a mim, ok? Vocês vão me entregar na quarta-feira. E na quarta-feira, até às 10 horas da manhã, eu vou entregar a vocês, enviar a vocês uma lista de atividade. Então, não haverá vídeo na quarta, vai haver essa lista de atividade. Vocês vão responder e vão me entregar até as 2h30, ok? Vale 1 ponto. Então, a atividade, no geral, vale de 0 a 2. Então, espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e não deixem de fazer a tarefa, ok? Tchau, até a próxima.